Dado, informação, conhecimento e inteligência. Parece simples diferenciar esses quatro conceitos, certo? O problema é que as bancas sabem disso e vivem trocando as definições para tentar fazer você errar. Por exemplo, se eu disser que informação é um conjunto de fatos brutos, ainda sem contexto, isso está certo ou errado? Se você ficou em dúvida, essa aula é para você. Eu sou a Fernanda e você está na F3Lock Academy. Esta é a primeira aula da nossa playlist de análise e fluência em dados para concursos. A ideia desta série é construir do zero a base de dados que vem aparecendo em provas de Sebrasp, FGV, FCC e outras bancas, mas sem transformar isso em uma aula cheia de definições para decorar. Eu quero que você entenda os conceitos de um jeito que consiga reconhecer a resposta, mesmo quando a banca mudar completamente a forma de perguntar. Nós vamos começar hoje pela diferença entre dado, informação, conhecimento e inteligência. Depois vamos avançar para tipos de dados, fontes de dados, bancos de dados, modelagem, SQL, Business Intelligence, Machine Learning, Python e outros assuntos. Então, se você está estudando tecnologia ou análise de dados para concursos, salva essa playlist, porque as aulas foram organizadas em uma sequência para você construir essa base comigo. Agora vamos começar pelo primeiro conceito. Deixa eu só alterar a minha tela aqui e a gente vai começar a nossa primeira aula. Beleza, vamos lá? Eu coloquei aqui, se você errar isso, vai errar todo o resto. Por quê? Porque aqui é a base. Você precisa entender o que é um dado, o que é uma informação e o que é conhecimento. Se eu falar para vocês aqui agora 38, vocês sabem o que eu quero passar para vocês? O que eu quero dizer com 38? 38, o número que abre toda a aula. O que isso significa? Quando o contexto aparece, o número muda de valor. Se eu falar agora temperatura corporal 38 graus Celsius, agora sabemos do que estamos falando. Saber a temperatura ainda não encerra o raciocínio. Então eu falei para vocês 38. 38 graus Celsius. Interpretação, febre. Qual é a ação? Procurar atendimento. Então tem um valor, significado, uma ação. Você acabou de percorrer esta escada. Eu te dei um dado, 38. Depois eu te dei uma informação. Temperatura é igual a 38 graus Celsius. E a gente transformou isso em um conhecimento. Paciente com febre. E tomou uma decisão. Buscar atendimento. Então, o que é um dado? Um dado é um registro ainda sem interpretação. Tecnicamente, é a representação de um fato, medição ou ocorrência. Eu lembro que eu estudei esses conceitos lá na faculdade. Eu sou formada em gestão da informação, tá? Trabalho com análise de dados, eu sou especialista em dados. E eu lembro que na época da faculdade a gente aprendeu o que é um dado, o que é uma informação e o que é conhecimento. E eu trago estes conceitos até hoje. Dado é a menor unidade da informação, tá? Então é um registro bruto. É ali a representação de um fato, de uma medição ou de uma ocorrência. É um registro ainda sem interpretação de forma simples. O que transforma um dado em informação? Então a gente viu que dado é a menor unidade da informação. Mas o que é informação? Informação são dados estruturados semanticamente. Semanticamente. É quando eu dou um contexto pro dado. Então, quando eu falei para vocês que eu tenho uma temperatura corporal de 38 graus Celsius, eu transformei o dado 38 em uma informação. Eu dei um contexto para ele. Temperatura corporal. Então, a informação responde o que está acontecendo. A medição ganhou significado. Então, é dado organizado, mais contexto, mais propósito. Não esqueçam, informação são dados estruturados semanticamente, tá? Por que informação ainda não é conhecimento? Porque eu preciso interpretar. E interpretação exige referência, experiência, regra. Conhecimento. A informação é temperatura corporal 38 graus Celsius. O conhecimento, isso indica febre. Eu lembro exatamente do conceito que eu aprendi lá na faculdade.
Conhecimento são equilibrações e desequilibrações constantes que alteram o estado cognitivo. Ou seja, a partir do momento que eu alterei o meu estado cognitivo, eu transformei a informação em conhecimento. É o que você está fazendo agora. Você está alterando o seu estado cognitivo, adquirindo conhecimento e a partir de agora você já consegue conceituar o que é um dado, o que é uma informação e o que é um conhecimento. Você alterou o seu estado cognitivo. Quando você se deparar com uma questão sobre dado, informação e conhecimento na prova, você vai saber responder, tá? Então, o conhecimento ele responde o que isso significa. Eu tenho a informação e eu tenho a interpretação. Informação compreendida e conectada a um contexto. Equilibrações e desequilibrações constantes que alteram o meu estado cognitivo. O valor só aparece quando algo muda. Então, eu tenho dado, eu tenho informação, eu tenho conhecimento e eu preciso tomar uma decisão. Dados não tomam decisões sozinhos, tá? Mais um exemplo aqui. No futebol, um número também não conta história. Se eu falo aqui 7, o que quer dizer? Mas se eu falo 7 finalizações no primeiro tempo, eu estou passando uma informação. Eu estou dizendo para vocês que no primeiro tempo a gente teve ali 7 finalizações. E se eu entendo de futebol, eu vou alterar o meu estado cognitivo e vou pensar, tá tendo uma pressão ofensiva, mas com pouca precisão. E aí eu vou tomar uma decisão, que é de ajustar as finalizações. Outro exemplo, como o Uber transforma a localização em decisão. Eu tenho ali um dado de latitude e longitude. Eu vou transformar esse dado em uma informação, ou seja, o motorista está a 2 km. E aí eu transformo em conhecimento. Se ele está a 2 km, ele vai chegar mais ou menos ali em 6 minutos. E aí eu tomo a minha decisão, aceitar ou não a corrida. Certo? Mais um exemplo. Por que a Netflix sugere um filme diferente para você? Porque você tende a gostar disso. Ela vai ver ali o que você assistiu, o que você pausou, o que você abandonou, o que você avaliou. E a partir da análise desses dados, ela vai transformar isso em informação e vai pensar, eu sei que Fernanda avaliou bem o filme X, eu vou indicar para ela o filme Y, que é da mesma categoria, tá? Então, eles transformam dados em informação para tomar ali melhores decisões, certo? Para transformar em conhecimento. Carrinho abandonado. Eu acredito que todo mundo aqui já fez alguma compra pela internet. Então, quando a gente coloca um produto no carrinho, quando a gente não finaliza, as empresas, né, os e-commerces, eles monitoram esses dados e pegam esses dados, analisam para melhorar a tomada de decisão. O que eles querem no final? Fazer com que os clientes comprem mais. Então, se eu passo para vocês um carrinho abandonado, mas aí eu falo 42% abandonam na etapa do frete. Isso é uma informação. A partir dessa informação, eu percebo que o frete ele gera fricção. Eu tiro aqui um conhecimento dessa informação. Opa, 42% abandonam na etapa do frete. Isso quer dizer que o frete está gerando uma fricção. E aí eu tomo uma decisão. Quer testar frete mais claro ou vantajoso? Tá dando para entender, pessoal? Então eu tenho um dado, eu vou transformar o dado em informação e eu vou transformar essa informação em conhecimento, tá? Um exemplo aqui na Polícia Civil. Conectar dados pode revelar padrão. Eu tenho aqui um dado, 22 horas e 10 minutos. Eu tenho um horário. Mesmo bairro, 3 ocorrências, mesmo modo operandi. Ou seja, eu tenho um padrão. O que isso quer dizer? Ocorrências possivelmente relacionadas. Um mesmo padrão, 3 ocorrências no mesmo bairro, em horários parecidos. Você faz análise de dados antes mesmo do café. 7h42 da manhã, 7h42 da manhã. Você sabe que o ônibus passa em 8 minutos. Você tem essa informação, ônibus em 8 minutos. E aí você pensa, se eu sair agora, eu chego no ponto a tempo. E aí você vai ter o quê? Lembra da escadinha, é uma pirâmide, tá? O que é que a gente tem na base da pirâmide? Dado, informação,
conhecimento. Então, eu tenho um dado, eu tenho uma informação, eu transformo isso em conhecimento e aí eu tomo uma decisão. Qual é o meu dado aqui? 7h42. Qual é a minha informação? O ônibus sai em 8 minutos. O ônibus passa, né, em 8 minutos. E aí, qual é o meu conhecimento? Opa, se ele vai passar em 8 minutos, se eu sair agora, eu chego no ponto a tempo. E aí eu tomo uma decisão de sair agora ou não. Certo? E como a banca vai tentar confundir você? Ela vai dizer que dado já possui significado completo. Falso, tá? O dado não possui significado completo. Ela vai dizer que informação é o dado contextualizado. Correto, é isso mesmo. Informação são dados estruturados semanticamente, ou seja, eu tenho um contexto. E conhecimento permite interpretar e agir, também está correto. Então, procure os verbos registrar, explicar, interpretar ou decidir. Vamos lá para um teste aqui, um teste rápido. 92% das compras foram entregues no prazo. E aí, isso é um dado, é uma informação ou é conhecimento? Pensaram? B, né, pessoal? Há contexto, há métrica, há significado, é uma informação. Eu estou passando a informação para vocês que 92% das compras foram entregues no prazo. É uma informação. E a partir daqui, eu vou gerar o meu conhecimento e tomar uma decisão. Então, o que faz um cientista de dados nesse processo? Coleta, organiza, encontra padrões e apoia decisões. Ele não entrega apenas números, ele entrega compreensão. Aqui, um breve resumo, antes da gente responder questões, tá? Toda a aula dessa playlist vai ter teoria e questão das principais bancas, combinado? Então aqui, ó, mapa mental, o dado é o registro, a informação contextualiza, o conhecimento interpreta, a decisão age. Vamos para a nossa primeira questão aqui da Sebrasp 2025, certo ou errado? Informação é uma unidade básica de dado que pode ser medida, registrada ou armazenada sem que esteja associada a um significado ou conhecimento, ao passo que dado é uma informação dotada de significado que pode ser usada para a geração de conhecimento ou tomada de decisões. E aí, certo ou errado? Errado, né, pessoal? A assertiva trocou os conceitos. O dado é o registro bruto, que pode ainda estar sem contexto. A informação é o dado tratado ou contextualizado, dotado de significado. Então, qual é a pegadinha? Quando a banca disser que informação é o elemento bruto e dado é o elemento com significado, a inversão é conceitual aqui, tá? Próxima. Sebrasp 2024, auditor de controle externo. Informação é a capacidade de compreender, interpretar e aplicar dados de forma estratégica. Certo ou errado? Errado. A capacidade de compreender, interpretar e aplicar informação aproxima-se de conhecimento ou inteligência, e não de informação. Informação corresponde a dados tratados e contextualizados, tá? Mais uma. FGV agora 2024. Sobre os conceitos de dados, informação, conhecimento e inteligência, é correto afirmar que dados são informações já interpretadas. Já começou errado, né? Informações já interpretadas, dados não, né? Dados são fatos brutos. Letra B. Informação é a aplicação do conhecimento para a tomada de decisões eficazes e resolução de problemas. Informação é a aplicação do conhecimento para a tomada de decisões eficazes e resolução de problemas? Não, né? Informação são dados estruturados semanticamente. C. Conhecimento é a compreensão e internalização da informação, permitindo sua aplicação em diferentes contextos. E aí? Vamos para a próxima. D. Inteligência é a coleta de dados brutos de diversas fontes sem qualquer processamento ou análise. Viajou total aqui, né? Inteligência não é isso. E falando em inteligência, o que é inteligência? A inteligência é quando eu pego o meu conhecimento e eu resolvo problemas, tá? Então, quando a gente toma ali a decisão, quando a gente resolve os problemas ali, a gente está aplicando a inteligência, tá? Eu tenho dado, eu tenho informação, eu transformo em conhecimento e aí
eu uso a inteligência para resolver problemas, tá? Letra E. Dados e inteligência são termos intercambiáveis no contexto de Business Intelligence, representando o mesmo conceito. Dado e inteligência é o mesmo conceito, pessoal? Não, né? Então, qual é a nossa alternativa aqui? Gabarito, letra C. Conhecimento é a compreensão e internalização da informação. Então, a alternativa C apresenta corretamente o conceito de conhecimento, compreensão e internalização da informação, permitindo sua aplicação. As demais alternativas invertem ou confundem dado, informação, conhecimento e inteligência. E aí, gostaram? Se você está gostando desse vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, porque em breve eu vou soltar a aula 2, tá? E na aula 2 a gente vai ver que nem todo dado chega do mesmo jeito. A gente tem dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Na próxima aula você vai aprender a reconhecer cada um desses tipos de dados. Aqui eu vou deixar o QR Code do nosso grupo lá no WhatsApp, TI Estatística para Concursos. Entra lá no grupo, tira a tua dúvida. Tem várias outras pessoas lá que podem te ajudar. Eu estou lá, então sempre que posso eu tiro as dúvidas dos alunos, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo.